Rocha Miranda, Honório Gurgel, bairros do subúrbio do Rio de Janeiro. Foi nesse lugar que nasceu Clodomir Santos Matos. Ele era o terceiro de uma família simples de 7 irmãos. O pai, envolvido em jogos de azar e bebidas, morreu cedo, vítima da cirrose. A mãe ficou sozinha com a responsabilidade de cuidar dos filhos. As privações, as dificuldades levaram o jovem Clodomir a trilhar o perigoso caminho da marginalidade. Seduzido pelas drogas e pela aparente facilidade no mundo do crime. Dos 7 irmãos, 2 morreram. Cláudia, Luiz, Marcos e Mônica lembram dos momentos difíceis da infância e da adolescência. A gente passou necessidade, foi uma vida assim bem difícil mesmo, muito triste. A gente passou momentos difíceis, sabe, de sofrimento ao qual que muitas das vezes a gente não via saída, perspectiva de vida. Eu perdi meu irmão mais velho, eu tinha uma irmã deficiente que não andava, não falava, e foi um momento difícil da nossa vida. Fora o nosso pai que morreu também, e nós passamos muitas necessidades. Meia dificuldade, né? E assim, éramos todos pequenos e eu numa determinada rua, eu peguei meu irmão fazendo uso de drogas. E ali para mim foi muito triste. Foi um momento assim, muito deprimente de tudo que a gente já vivia, né? Aí eu corri desesperada para falar com a minha mãe, mas assim, a minha mãe já sabia, a coisa já estava acontecendo. Eu cheguei a presenciar tudo, tanto de um como do outro que mataram, né? Que faleceu, né? Eu presenciei tudo, tanto eu como meu irmão, como todos nós, né? Toda a família presenciou o sofrimento de todos os dois, né? E foi muito triste. Eu visava muito o sofrimento da minha mãe, porque já tinha a menina que era deficiente. E lidar com 2 filhos envolvidos na marginalidade era muito complicado. Então eu olhava muito para o sofrimento da minha mãe. E a gente vivia aquele sofrimento. Na verdade, a gente não conseguia enxergar uma saída. Era difícil de enxergar uma saída. E foi justamente o irmão que não dava exemplo que teve a mudança radical. Ele recebeu um livro de um vizinho e um convite para ir em uma Universal. As reuniões na Igreja Universal passaram a fazer parte da rotina de Clodomir. Eu conheci o Clodomir há 35 anos atrás, mais ou menos, hoje, Bispo Clodomir. Foi uma fase muito boa, porque nós tínhamos em torno de 17, 18 anos, 18, 19 anos, e éramos vizinhos, né? Naquela época que nós estávamos começando na fé, deu para perceber o desejo que o Ed tinha de sair daquela vida horrível que ele levava. Rapidamente, os irmãos perceberam a mudança em Clodomir. E a gente foi vendo uma diferença nele. Sabe, assim, eu lembro de uma parte que a minha irmã estava no hospital e ele já era pastor auxiliar. Ele estava na igreja de Bom Sucesso. E quando minha irmã faleceu, a minha mãe falou, vai lá chamar ele, vai na igreja chamar ele. E aí ele chegou no hospital, eu lembro muito bem disso, que a doutora olhou para a gente e falou assim para minha mãe, a senhora toma o exemplo do seu filho, sim, porque ele estava mantendo a calma, né, a gente desesperado, e através dele que a gente começou, sabe, a diferença na vida dele, e ele assim, nunca assim, impôs assim, para a gente, vocês têm que ir para a igreja, nós fomos através da mudança dele. Eu acho que ele já tinha dentro dele que ele tinha que ser um exemplo a ser seguido para a gente. A gente começou a olhar para isso. Poxa, olha só o esforço, olha só o exemplo. E foi assim que cada um de nós foi chegando na Igreja Universal. Foi na Universal de Rocha Miranda que ele deu os primeiros passos na fé. Rua dos Diamantes, número 153. Foi neste endereço, em 1984, que o bispo Clodomir Santos encontrou um rumo para uma nova vida. Eu
eu fiz parte da vida do hoje Bispo Clodomir, na época Ed. Ele frequentava a igreja todos os dias nas correntes de libertação, na igreja de Rocha Miranda, né? E lá tudo que ele ouvia, tudo que ele aprendia, tudo que ele via o pastor fazer, tudo que ele ouvia o Bispo Macedo fazer, ele imitava, ele fazia pra gente na nossa casa. Na época, né, em tudo que a gente fazia, nas conversas que a gente tinha, nós já víamos nele, eu já via nele, sim, o desejo de ser um homem de Deus, um líder, né, um líder espiritual da maneira que ele é hoje. Eu era apenas uma frequentadora da igreja, né, e por ver como a maneira como ele falava, a maneira como ele se expressava, falando de Jesus, aquilo chamava muito a minha atenção. E tudo que ele falava, os conselhos que ele me dava, tudo isso ficou guardado. O desejo de ser pastor se tornou realidade. No Rio de Janeiro, ele passou por bairros como Flamengo, Botafogo, Abolição e Del Castilho. Bairro da Abolição. Este lugar foi um marco na história da Universal e também na trajetória de Clodomir Santos. Foi há muito tempo, logo no início de tudo, onde tudo começou na abolição. Era uma série de vigílias que ele fazia, inclusive uma Bíblia que eu tenho em casa foi exatamente dele. Veio do altar e essa Bíblia lá dele ele me deu. Isso foi uma coisa assim que me marcou. Através dessas vigílias, dessas experiências, daquilo que ele passou pra gente, eu fui crescendo, fui amadurecendo. E tem me ajudado muito. Hoje eu sou um fruto daquelas palavras que eu recebi do Bispo Clodomir. Almas ganhas fora e dentro de casa. Hoje, 2 irmãos de Clodomir também são pastores. Pela misericórdia de Deus e pelo testemunho dele. E o senhor também, pastor? Hoje, pela misericórdia de Deus, pelo testemunho dele, por eu, até mesmo eu olhava a programação dele e muitas das vezes até a minha irmã recorda isso, que eu falava assim, um dia ainda vou ser igual a ele. E hoje nós estamos aqui, né, fazendo a mesma obra, né? Vocês tiveram então esse encontro com Deus através do exemplo dele, que foi o início. Sim, o exemplo dele para mim foi assim, quando eu perdi minha mãe há 14 anos atrás, até então todos eram da igreja, tinham suas vidas transformadas, eu ainda, sabe, não estava com um pé lá e outro cá, né? Então assim, quando minha mãe faleceu, eu falei, caramba, eu caí em depressão. Mas ele sempre imbuído de muita fé. Eu falei, não, ele, como pode? Será que não dói nele o que está doendo em mim, né, nos outros irmãos? Mas não, é certeza que ele falou, minha filha, ela está melhor do que a gente, ela está na glória. E ele, para mim, é assim, um exemplo de caráter de homem de Deus, sabe? É difícil falar, mas é tudo isso e mais um pouco. É a pessoa que é um exemplo para mim, um exemplo que eu vou carregar por toda a minha vida. Ao longo desta trajetória de fé, as pregações sempre foram instrumentos para alcançar vidas. À frente do trabalho no Rio de Janeiro, o Bispo Clodomir esteve na Catedral de Del Castilho por diversas vezes. Em cada fase, suas pregações ajudaram a levar milhares de pessoas ao verdadeiro encontro com Deus. Pessoas estas que tiveram um antes e depois e que têm um enorme carinho por este homem que as levou a Deus, à fé inteligente e a uma nova vida. Assim que eu cheguei na igreja, era quem estava aqui no Rio, no caso, era o Bispo Clodomir. E eu me lembro que, assim, é muito marcante para mim, porque tudo começou ali. Eu me lembro muito que tudo que ele falava, parecia que ele estava falando direto para mim. Então eu me lembro num dia que ele falou que, em relação a remédio, que eu cheguei na igreja doente, eu tomava remédio Rivotril para dormir, eu tomava 3 remédios de pressão alta, tendo 27 anos de idade. Eu tomava. E eu me lembro disso. E através da palavra eu me libertei disso tudo. No gesto de nossos pastores que deixam tudo e vão, levados no vento para onde Deus mandar. Responsável pelo trabalho da Universal no Brasil, agora ele se prepara para uma grande missão fora do país.
e parte para novas conquistas para o Evangelho nos Estados Unidos. Ainda existe aquele perfume espalhado no ar. Mas antes de partir para esse novo destino, o Bispo Clodomir estará aqui, abençoando todo o povo carioca. Lugar especial onde a sua vida ganhou um novo rumo através da fé. A gente ama você, independente de você ser o Bispo Clodomir. Para a gente, você é nosso irmão. A gente ama muito você. A gente deseja que você seja muito feliz e que Deus abençoe bastante seu ministério. É isso que eu tenho para dizer. O meu amor por você é muito grande, você sabe disso. Só para falar que eu amo o senhor e que eu estou junto com o senhor sempre para o que der que vier. E eu tenho certeza que aonde o senhor for, o senhor vai arrebentar. Eu também. O senhor pode contar comigo que der e vier. Estou junto com o senhor. Ed, eu te amo e eu tenho assim certeza, plena certeza que essa obra é de Deus. E Deus, eu sei que Ele te abençoa em qualquer lugar que você for. Quantas pessoas tiveram um encontro com Deus na reunião do Bispo Clodomir? Quantas pessoas receberam uma oração dele e tiveram a vida transformada? Que essa nova jornada seja bem-sucedida. E os irmãos do Bispo Clodomir têm uma certeza. Vai arrebentar! Venha participar deste encontro especial, quarta-feira, às 19h30, na Noite da Salvação, especialmente com a presença do Bispo Clodomir Santos. Você é nosso convidado especial.